Bom dia, irmãos. Vamos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo é bom agradecermos a Deus e separarmos esse tempo também para crescermos espiritualmente, cultuarmos a Ele, glorificarmos ao Senhor que nos acrescentou mais um dia, mais uma semana, e louvamos a Deus que tem sido bondoso e gracioso para com todos nós. Hoje faremos assim uma aula um pouco diferente, é quase que uma aula mesmo da nossa EBD. Estou aqui com alguns jovens e a gente vai conversar um pouco sobre o nosso tema da lição de hoje, que é muito especial, a nossa lição, e a gente vai bater um papo sobre essa lição, e eu espero que esteja sendo proveitoso para a vida dos irmãos e que os irmãos estejam de fato estudando as nossas lições, a palavra de Deus, mantendo a sua leitura bíblica em dia. Isso é importante, lermos todos os dias a palavra de Deus, por mais que não tenhamos essa oportunidade de estar juntos, mas a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional precisa estar em dia, porque não depende de uma estrutura, mas sim da nossa comunhão com Deus, e onde nós estivermos, podemos de fato manter comunhão com Ele. A nossa lição de hoje é a lição 4 da revista Palavra e Vida. A gente vai deixar aqui o link na descrição para você baixar a sua revista, se você quiser. Se ainda não tem a revista, para você poder acompanhar a nossa lição. E a lição 4 que nós vamos estudar é o Cristo Cósmico. Esse é o tema da nossa lição, que estava baseada em Efésios 1 até o 3. Efésios capítulo 1 até o capítulo 3. Então ele vai abordar esse assunto. A gente não vai ler todo esse texto aqui, mas depois os irmãos podem ler essa passagem. Estou aqui com alguns jovens, alguns rostinhos conhecidos, que vocês talvez já estão sentindo saudade, de poder rever. Só quem está ali na transmissão no louvor, Lucas, que está sempre vendo, Lucas. Estão com saudade de ver Isabela, não ver o Genilson. Eu também estou com saudade de gravar. E o Rodolfo ainda sempre lá no multimídia, né, Rodolfo? Sempre na multimídia. E o Rafael, que providencia a transmissão também para os irmãos, junto com a equipe. Então a gente vai conversar aí sobre essa lição. Vou dar um tempinho agora com o Maraca tá no... Vamos lá cortar. Eu fico imaginando ver que ela refrigera assim, né? Teve um irmão da igreja uma vez que falou, chegou na igreja, Acho que é um tema assim, um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a pensar em termos da escola bíblica, mas é um tema muito sugestivo. Eu queria que vocês falassem assim, um pouco daquilo que vocês entenderam aí dessa introdução da nossa revista, da nossa lição, até o tema, se vocês quiserem comentar um pouco sobre o tema da nossa lição, o que vocês acharam, o que vocês querem destacar aí nesse tema, o que remonta a vocês quando fala aí do Cristo Cósmico. Como a gente já tinha pensado um pouco sobre esse assunto, é um nome diferente, porque a gente nunca pensa, Cristo é cósmico, nunca pensa nesse termo. Mas, ao mesmo tempo, é algo que a gente já está acostumado, porque a gente sabe que Deus criou todas as coisas e quando Jesus voltar, tudo também vai terminar nele, vai convergir para ele. E isso a gente já sabe, mas o autor ele traz de uma forma mais aprofundada, com alguns textos, não só de Efésios, mas de outros livros da Bíblia. E aí a gente consegue entender e visualizar melhor também essa dimensão do que é esse Jesus cósmico, no caso, porque ele é tudo, envolve todas as coisas e está no controle de todas as coisas também. Bom dia, primeiramente, bom dia a todos, E é interessante que o autor, ele foi muito feliz em propor esse título, o Cristo Cósmico. Porque não é a gente não escuta, a gente não vê isso nos locais, as pessoas falando, poxa, Cristo é cósmico, entendeu? É a primeira vez que eu vejo uma coisa assim, entendeu? E nos chama a atenção sobre essa questão do cósmico. O que seria o cósmico, entendeu? Aí eu em casa estudando um pouco da lição, passei pesquisar essa questão de cósmico, me fez entender também o quanto nós somos, pequeno em relação a tudo que Deus criou, o que Deus é também, essa questão do cósmico, o Cristo cósmico,
que nos leva a entender também a questão dos planetas, em tudo que Deus criou, em essa questão do princípio que Ele criou, o que Ele é, e o que Ele será, o que Ele, né, vai ser, entendeu? O início e o fim. Então essa questão é muito, né, esse título é muito, né, intrigante, mas interessante em relação a cósmico. A gente entender o que é essa questão de cósmico. Eu acho que assim, até parece que é porque a gente não está muito acostumado com essa palavra, né? Mas quando a gente entende o que é a palavra, parece assim, não, então é isso que significa. Então quando a gente fala assim de cósmico, né, essa palavra cósmico, ela está relacionada à questão do universo na sua totalidade. Né? Então quando ele aborda a questão do Cristo como sendo cósmico, ele está indo além, até isso ele vai falar no início, né? Ele está indo além daquela ideia do Cristo como um salvador apenas, no sentido de salvar, de transformar a vida do homem, sim, daquele indivíduo, mas no sentido de que a obra dele foi abrangente para todo o universo. Então, na sua estrutura, né? na obra completa do universo, né? Pensando como um todo, o universo como um todo, então Cristo, a sua obra, ela foi abrangente, e não apenas limitada à questão de salvar cada ser humano. E nisso, de fato, é bem interessante e profundo essa abordagem que ele faz nesse sentido. Então, quando você olha aí o tema da lição falando do Cristo cósmico, a gente precisa ter essa dimensão que ele está falando do mundo como um todo, não apenas algumas questões. Não sei se vocês querem acrescentar mais algo aqui. Isso nos faz pensar em Cristo, em Deus, de uma maneira menos individual, né? Mais coletiva, do que ele não foi para meus antepassados e meus parentes, o que ele não é hoje para mim, o que ele não será para só meus filhos, mas sim para toda a humanidade, todo o globo, toda a natureza. Toda a criação, né? Isso é bem interessante. Eu queria fazer uma observação em cima do que o próprio Lucas comentou em relação ao individual, porque às vezes muitas pessoas têm aquela visão do Cristo que somente salva, mas a lição, né, passa para a gente uma visão do Cristo que ele, além de salvar, ele cria as coisas para a sua própria glória. Então, essa visão do cósmico vai muito além daquela salvação individual. Está englobando toda a criação. Por que Deus fez a natureza dessa forma? Ele fez assim para a glória dele. Então, abrange o todo. Ele cria e governa todas as coisas. Exatamente. Um texto que é importante a gente destacar, aqui de Efésios, é Efésios 1, versículo 9, versículo 10, que vai entender essa dimensão da obra de Cristo na totalidade do cosmos, né? E não apenas, especificamente, na mudança do homem, na sua personalidade, no seu caráter. Então, quem pode ler para a gente aí? Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então esse texto ele já vai nos mostrar que a obra de Cristo ela foi abrangente na totalidade do universo, do cosmos, de toda a natureza criada, não somente o ser humano em si. Então ele vai falar que na plenitude dos tempos, esse mistério que ser oculto, ele se revelou. E é interessante que tudo começa com Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, ao versículo 3, vai falar sobre isso, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas na plenitude do tempo, todas as coisas vão convergir em Cristo. E assim Ele vai restabelecer essa ordem do cosmos. E aí, essa é uma visão importante a gente resgatar para a nossa vida, porque muitas vezes nós nos perdemos em anunciar apenas um Jesus que é individual, que é para a pessoa, mas não uma obra completa e que vai ter implicação na maneira como a gente vive, né? Como um todo. E é também importante também a gente entender qual é o nosso papel como cristão em relação a todo essa ordem, né, que Deus criou. Porque se somos, né, criaturas dele, co-herdeiro, fazemos parte desse propósito, né, em que Deus nos criou, né, para você ser um propósito, para se cumprir esse propósito dele até a sua volta. Isso aí. Então assim, a gente vai comentar um pouco aqui sobre a nossa lição. Ela tem 3 pontos que são bem divididos aqui, ajuda a gente a entender essa dimensão da obra de Cristo como um todo. No primeiro ponto ele vai falar sobre Cristo, autor e sustentador da criação.
E aí é importante a gente resgatar, né, por qual razão a obra de Cristo ela é uma obra que vai alcançar o cosmos como um todo, e a gente tem esse Cristo cósmico que o autor da lição está abordando. Então é importante a gente resgatar aquilo que a Bíblia ela narra, o que a revelação da Bíblia que ela traz para nós, desde a criação de Gênesis. Então em Gênesis a gente tem o começo de todas as coisas, né, em que Cristo cria não só o ser humano, mas cria todo o cosmos, né? Então o Espírito de Deus parava sobre o abismo e Deus começa a trazer à existência todas as coisas, né? Seja terra, seja os luminares, toda a natureza criada, as vegetações, os animais e por fim o ser humano. Então ele coloca tudo na sua perfeita ordem. Todo o cosmos ali foi criado em Gênesis capítulo 1. Então a gente tem ali aquela obra, aquela perfeição e todos vivendo em harmonia, né? Não havia nada de imperfeição. E até mesmo na própria relação do homem com Deus. Não havia perfeição. Gênesis 1 e Gênesis 2 vai narrar sobre isso. Gênesis 3, a gente vai ver uma alteração que aconteceu na história humana, né? Na história da humanidade. Então, Gênesis 3, a gente tem a entrada do pecado. E como que o pecado ele altera toda aquela criação de Deus. E não só o ser humano. E é bom a gente frisar isso, que vai trazer a ideia desse Cristo cósmico para a gente. Não só o ser humano, mas o pecado ele altera todas as relações do homem. E você pode acompanhar na sua lição, que você vai poder entender perfeitamente bem, e lendo os textos que ele traz a referência aí. É importante você ler esses textos, que vai ajudar a entender que o autor ele não está se baseando nas suas próprias argumentações, mas naquilo que a palavra de Deus mesmo ela traz para nós. Então, como que o pecado ele altera essas relações, não só do homem com Deus, mas também com o seu próximo e com a natureza, e que isso teve também uma dimensão aí cósmica, né? De toda essa desordem que o pecado ele acabou trazendo. E esse pecado, ele altera, né, essa relação, e altera também a própria natureza. E por isso que a obra de Cristo, ela também é abrangente. Ela não é apenas limitada ao ser humano, porque tudo foi alterado. E aí um texto também que ele traz aqui que é importante, é Romanos 8, 19, 22. É que a gente pode ler. Tem outro aí, deixa aí, eu leio para a gente. Romanos 8, 19 a 22. Assim como o pecado ele altera todas as coisas, a obra de Cristo, ele vai também colocar todas as coisas em ordem. Então, em Romanos 8, versículo 19, diz: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Dessa forma. Então a gente viu aqui que o texto ele vai nos mostrar que a própria natureza ela aguarda esse momento, que Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 vai relatar, que espera essa plenitude do tempo em que todas as coisas vão convergir em Cristo. E aquilo que aconteceu em Gênesis, toda aquela alteração da natureza, né, e aí os conflitos tanto naturais, do homem com outro homem, do homem com a natureza, tudo isso vai convergir em Cristo. E aí até o autor ele faz um destaque aqui bem interessante, que esse mundo que a gente vive, ele não é o ideal. Foi criado por Deus, o pecado alterou, e por isso a gente, às vezes, como ele vai dizer, né, nós não plantamos ortigas, nem ervas daninhas, mas elas surgem. O trigo brota espontaneamente e tem que ser cuidado. A natureza nos é benéfica, mas também é hostil. E nós também somos hostis para com a natureza. Então as duas coisas, né? A natureza nós por causa do pecado. Em Cristo, isso de fato vai se convergir. E ele não é só o criador, o autor, mas ele também é o sustentador de todas as coisas. E esse é um conceito assim, importante a gente entender, especialmente nesse tempo que a gente vive. Porque às vezes a gente fala assim, não, Deus ele é o sustentador de todas as coisas. Ele não é só o sustentador, ele faz com que todas as coisas elas convirjam para o seu propósito, para aquilo que ele quer realizar. E aí a gente vive hoje assim, um tempo de muita incerteza, muita insegurança, né? muito medo. Quem assiste a televisão, você fica apavorado se assiste a televisão. Mas assim, quando a gente olha para a Escritura, especialmente, né? Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai encontrar a esperança. A gente vai encontrar o controle. Por quê? A gente sabe que Deus controla com as suas mãos.
que é o Cristo cósmico, né? Que mesmo aquele vírus que a gente não consegue ver, ele controla e faz com o seu propósito. A gente, é claro, não entende. Se perguntar assim, mas o que Deus quer fazer? O que Deus está fazendo? A gente não entende o que Deus está fazendo. Talvez um dia a gente vai saber. Mas a gente crê, e a palavra de Deus vai mostrar isso, que Ele tem o controle. Né? E as coisas elas vão chegar num desfecho final. É como a Escritura mesmo vai realmente apontar para todos nós. Eu acho interessante. Quer continuar? Interessante também ressaltar o que o autor fala da criação desse novo mundo. Que depois de toda essa desordem que o pecado causou e fez a gente perder o que Deus tinha criado lá no início, ele está criando um novo mundo. E além da gente entender, no caso, a totalidade do que Deus faz, da criação de todas as coisas, a gente também tem que entender na individualidade da nova criatura que somos nós. Quando a gente entende a promessa, entende o mistério de Deus mesmo, a gente tem que entender também essa nova criatura como? É a nova criatura do novo mundo, não a nova criatura que vai permanecer aqui e que vai fazer diferença na vida das pessoas aqui, mas também a nova criatura que vai estar no novo mundo com Deus quando tudo acabar e Jesus voltar aqui na Terra. Então é importante a gente também ressaltar esse ponto, porque essa é uma das coisas que Deus, é o plano de Deus, né, realmente, de colocar tudo em ordem de novo. Muito bom, muito bom. Porque na verdade Deus, Ele está fazendo não só criando novas pessoas, nova criatura, mas isso abrange o novo mundo que Ele realmente tem feito. Então, o livro de Efésios, aí no capítulo 1, versículo 21, é só para a gente poder entender corretamente aquilo que a expressão do autor bíblico ele traz para nós. Ele vai dizer que Ele é Senhor também aliás, não 1:3 não, né? Efésios 1:21. Pode até ler para a gente 1:21, para a gente poder entender bem esse conceito que ele traz aqui. Muito acima, 1:21, né? Isso. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Isso aí. Então esse tempo, até algumas outras pessoas vão falar do presente século. Quando ele fala essa palavra, ele não está se referindo ao século de 100 anos, como a gente costuma pensar, mas ele está falando de uma era, de uma ordem, e que ele é Senhor desse tempo, dessa ordem, dessa era, tanto a presente como a que há de vir. Ele é Senhor de todas as coisas, para a gente entender e não ficar preso apenas pensando que é a questão de um século em si, mas que é realmente de uma época, de um tempo, de uma idade. Ele fala também sobre convergir em Cristo todas as coisas, Efésios 1, versículo 10. E é interessante a gente pensar sobre essa expressão todas as coisas. Né? Quando ele fala de todas as coisas, ele está falando realmente de todas as coisas. Ele está falando apenas de uma coisa, apenas de parte do universo, mas ele está falando da sua totalidade mesmo, né? E vai fazer convergir. E esse texto, ele tem um paralelo, que é lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20, e aí vocês podem ler também esse texto, que eles apontam para a mesma realidade, a mesma dimensão. 1, 20. Colossenses 1:20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso. E são dois textos paralelos. Na verdade, a carta de Efésios e a carta de Colossenses são cartas que são bem semelhantes a alguns conceitos, né, apesar de ter sido escrita para igrejas diferentes. Então ele vai destacar exatamente essa centralidade de Cristo e ele vai mostrar que nesse tempo vindouro, quando Deus fizer convergir todas as coisas em Cristo, ele então vai colocar toda essa obra criada na sua mais perfeita ordem. E aí todas as coisas vão convergir. É interessante a expressão que ele vai usar, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E aí isso remonta para a gente aquele estado inicial que até mesmo os anjos, né, eles todos estavam na sua mais perfeita harmonia e Deus coordenava todos eles, e não como agora a gente tem aí principados, potestades, anjos, demônios que se rebelam contra Deus, mas nesse tempo todas as coisas vão se convergir e vai ficar na perfeita ordem. As que estão na terra, as que estão nos céus, com esse novo mundo criado de fato por Deus. Bom, vamos falar um pouco aí sobre o ponto 2. Né? A gente pensou aí sobre a questão da criação. Eu quero só ler aqui no final desse texto, 28, da página 28, se você tem, você pode acompanhar. Eu achei muito interessante aquilo que o autor, como que o autor escreve
essa soberania de Deus sobre todas as coisas. A última parte desse último parágrafo. Ele fala assim: ele não é apenas o salvador pessoal de indivíduos, mas o Senhor cósmico de todas as coisas. Podemos confiar num Salvador que tem poder sobre o tempo, as pessoas e todo o universo. Como diz um dos nossos cânticos: quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. O Filho é o Rei do universo. E esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Rei, aquele que é Rei do universo, não apenas de um indivíduo, mas de todas as coisas. Beleza? Bom, o tópico 2 aí, ele fala sobre esse novo mundo de Deus. Né? E é bem importante a gente poder pensar sobre esse novo mundo de Deus. E aí, novamente, a gente precisa trazer à nossa memória o livro de Apocalipse, o livro de Gênesis, né, o início, e o livro de Apocalipse. A gente sabe que Gênesis é a criação, Apocalipse é o fim dos tempos, né? E a gente pode dizer assim, é recriação, né? E é onde a gente começa e é onde a gente vai terminar novamente. E é interessante que a figura que ele usa no final, ele nos remonta àquela figura inicial. Do homem vivendo no jardim e vivendo na sua perfeição. Então a gente vai perceber exatamente isso, e como que Deus e que Cristo, ele é que governa essas duas realidades, né? Tanto de Gênesis como de Apocalipse. O autor ele faz até uma comparação, né? Ele fazendo esse paralelo entre Gênesis e Apocalipse, aí alguns textos que ele traz, ele nos leva a comparar Gênesis 2,17 com Apocalipse 21, versículo 4, Gênesis 3,16 com 21,4 também, 3,17, 22,3, 3,22, 24 com Apocalipse 22,2, e aí a gente pode perceber como que lá em Apocalipse a gente vai ter novamente aquela mesma dimensão vivida em Gênesis. E essa é a esperança que nós temos. Por mais que a gente viva hoje no presente século com alguns problemas, né, que a gente vai ter, isso faz parte da nossa natureza humana, a gente tem enfermidades, a gente pode ver com a morte, a gente pode ver com alguns conflitos, né, algumas tragédias naturais que a gente vai conviver, mas nós que estamos em Cristo temos a esperança de que um dia todas as coisas vão terminar bem, e vão terminar bem. É por isso que um amigo meu que fala assim, no fim tudo vai dar certo. E no fim tudo vai dar certo. A gente está vivendo aí crise econômica, crise política, a gente está vivendo uma crise de saúde, mas no fim tudo vai dar certo. Porque a gente já sabe o final. A gente não gosta muito de spoiler aí desse tempo, né? Mas a história bíblica a gente já tem um final. E olha só, ele até fala o seguinte aqui, né? Só para poder destacar um pouco aqui, ele vai dizendo no texto aqui. Gênesis 3, o homem foi expulso do Éden. Em Apocalipse 22, ele é readmitido. Tudo que perdeu na queda, recupera em Cristo. Reaparece a árvore da vida, seus frutos são alimento e as suas folhas para a saúde. A consumação da obra de Cristo nos devolve o que a queda nos tirou. Pode parecer até uma coisa assim meio pentecostal, né? Mas na verdade é que Cristo nos restaura aquilo que a queda nos tirou, o pecado. Isso não significa para esse tempo. E até a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes algumas pessoas falam assim, que Deus não morrerei, tem um punch, né? Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir as promessas, né? Que tem para mim alguma coisa assim que ele fala, né? Mas é que Deus vai falar que eles morreram e não viram a promessa. É porque a gente às vezes tem a nossa visão limitada para esse tempo. Mas a promessa não se refere exatamente para esse tempo, e nem para os problemas aqui que a gente vai enfrentar. Mas ela aponta realmente para o futuro, para aquilo que Deus ele vai trazer para nós. Querem falar alguma coisa sobre esse tempo, sobre esse tópico? Isabela, fala aí da sua lista. O quê? Meu listinha tá ali, ó. Nem peguei, não. Nem pegou sua listinha, tá vendo? E é até importante, né? Como o pastor comentou e como a gente conversou antes, até a respeito desse novo mundo em que a gente tem que entender que a gente faz parte desse começo desse novo mundo. Entendeu? Então a gente, né, a revista vai falar a respeito dessa ponta de lança, né? Em que nós fazemos parte desse começo, desse novo mundo, né? E a gente até conversou a respeito de como é que as pessoas vão ver o novo mundo, né? Como você vai evangelizar alguém, como é que a pessoa vai ver o reino de Deus se você não tem sido exemplo, se você não tem sido o reino de Deus. Não tem como a pessoa pensar que, por exemplo, poxa, você vai falar de Deus para mim,
mas você mesmo, o reino de Deus não está em você. Entendeu? Então a gente precisa ter esse conhecimento, que esse novo mundo, né, a partir do momento que a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, e a gente entende isso, entende o que Jesus tem feito por nós e no final vai nos levar, né, à nossa nova terra, que a gente é esse começo, né? A gente é essa ponta de lança. E trazendo para os dias atuais, né, a gente sendo essa diferença, se a TV nos mostra que a gente tem que estar desesperado mediante a situação, né, a gente sabendo que tem um Deus que governa todas as coisas desde o início até eternamente, né? Então nós temos que demonstrar essa paz, essa esperança de que tem um Deus que governa mediante esse momento de tribulação, né? E mostrar que a gente está preocupado, a gente tem nossas responsabilidades, né? De não deixar isso alarmar, de ter os cuidados necessários, mas que a gente tenha plena certeza que tem um Deus que governa todas as coisas e com isso podemos andar em paz, né? Viver tranquilos. Bom, aí isso nos leva à seguinte pergunta, e que é a pergunta que inicia aí o terceiro tópico. Qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus? Essa pergunta é importante. Tudo isso. Qual então é o nosso lugar como igreja, como discípulo de Cristo, dentro desse novo mundo de Deus? Gostaria de fazer um contraponto, voltando ao tópico passado, rapidinho. Em relação às promessas, a gente tem que tomar um certo cuidado em identificar qual que é a promessa que Cristo, através de Jesus, tem pra gente. Que promessa é essa? E quando irá se cumprir? Porque se a gente for pegar nos tempos atuais, existem muitas pessoas que acabam confundindo essa promessa e acabam vivendo neste mundo esperando algo que não vai vir. Que é a promessa que Deus nos prometeu, que é após a nossa passagem. E um versículo que arremete sobre, assim, cai muito pra gente, mas arremete nessa questão do Deus que ele é soberano e ele é cósmico nas coisas, que ele transcende o presente, o passado, o futuro, é que fica lá em 1 Coríntios 10:31, que fala assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, é um mandamento. O que a gente for fazer, a gente faz para a glória dele. E tudo que ele mesmo faz, ele faz também para a própria glória dele. Então, se você for pegar a Bíblia e for examinando ela, a gente vai conseguir enxergar alguns trechos que no final de tudo que acontece no nosso meio, no nosso mundo, né, hoje que a gente vive, está inserido, existe um apontamento. E esse apontamento é para quê? É para a glória de Deus. Então, se hoje a gente passa por exemplo, essa pandemia, a gente passa por uma dificuldade, a gente fica às vezes vendo na televisão, vivendo, né, nesse mundo eclesiástico, falando que nós vamos arrumar uma solução, uma vacina. Mas Deus, ele já tem a solução. Só que vai vir no tempo dele, agora dele. Então, assim, nessa questão, a gente como um posicionamento cristão, o que nos cabe, de certa forma, aí dando já uma entrada no terceiro ponto. Uma das é descansar sobre a vontade de Deus e fazer tudo para a glória dele. Porque ele sabe todas as coisas. Muito bom. Isso aí. Quando a gente olha essa questão do Cristo como cosmos, né, e até que a obra dele ela vai alcançar todas as coisas, isso nos faz também pensar que a nossa missão, não é, ela vai além daquilo que a gente convencionou como a obra de Cristo sendo realizada apenas no templo. Se Cristo ele tem a sua atuação para o mundo como um todo, se todas as coisas serão restauradas, a nossa atuação também como servo de Cristo, como igreja, e aí é claro, em sentido de igreja, não um lugar onde a gente vai, né, porque senão hoje a gente não existiria igreja, né, que se a gente vivendo nessa pandemia aí, a gente não vai à igreja, porque a igreja não é o lugar onde a gente vai, mas a igreja é aquele que foi alcançado pela graça de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, pensando nessa igreja, essa igreja ela vai atuar em todas as dimensões para mostrar como que tudo vai convergir para Cristo.
E aí você imagina essa igreja, a gente pode imaginar essa igreja, agora envolvida, por exemplo, lá na universidade, agindo como uma nova criatura, mas para um novo mundo, com esses valores, com esses princípios, com essa visão desse novo mundo. Isso vai apontar para aquilo que Deus vai fazer lá na frente. E vai servir de grande testemunho para todos. E aí a gente pode expandir isso para todas as áreas da nossa vida, tanto no comércio, no setor público, nas artes, na política. Então, como que isso vai alcançar todas as coisas? E aí vai apontar para esse tempo, ainda que seja imperfeito, né? Que nunca vai ser, não é perfeito, porque nós vivemos hoje nessa dimensão contaminada pelo pecado. Mas mesmo contaminado pelo pecado, aquele que está em Cristo, ele vive uma nova realidade que aponta para esse final, para aquilo que Deus vai fazer. E é isso que ele chama aqui de igreja militante. Ele vai trazer dois conceitos que é usado em eclesiologia, que é a igreja militante e a igreja triunfante. Essa igreja militante é essa ponta de lança que hoje serve para cumprir os propósitos de Deus. E aí ele vai falar isso, algo muito importante que Efésios vai trazer, Paulo vai trazer Efésios, que Deus ele fez todas essas coisas e entregou a igreja. E aí como que nós temos uma preciosidade, né, de receber essa missão para cumprirmos aqui nesse tempo. Para vivermos, como o Rafael disse aqui, para a glória de Deus. Então a nossa missão, ela é, de certa forma, uma grande responsabilidade, mas um grande privilégio também. De que em nós se cumpre também os propósitos de Deus que Ele está realizando nesse mundo. Essa igreja militante. Quando nós vivemos aqui, a gente vai estar realizando esse trabalho. E até é importante, a gente, às vezes assim, quando a gente usava esse conceito de igreja militante, não tinha talvez o sentido que tem hoje, porque hoje remete a essas questões políticas, né? Mas a ideia é a mesma mesmo. A gente olha esses militantes, seja de esquerda, de direita, né, petista, bolsonarista, eles são os militantes mesmo, né? Se você fala de um deles na rede social, já vê um monte defendendo, mostrando os pontos, argumentos contrários, favoráveis e tudo mais. E isso é militante. Agora, cadê a igreja militante? E o que cai na questão do... Se a gente é militante nessa área de levar o evangelho, a gente tem que se preparar, né? Porque nenhum militante ele vai despreparar. Exatamente. Então é importante, principalmente nesse tempo, qualquer tempo é importante, mas nesse tempo que a gente está mais em casa e não tem ido aos cultos presenciais e mesmo que tenha as lives, mas a gente tem que buscar nosso conhecimento por nós mesmos também, né? A gente tem que se dedicar a ler na Bíblia, fazer uns estudos em casa, né? No nosso lar, para a gente estar preparado realmente para ser essa ponta de lança, esse militante, que a gente tem que ter argumento para contra-argumentar, né? As coisas do mundo. Ser militante em defesa realmente do evangelho, de Cristo Jesus, é verdade. E ele vai usar um outro conceito de igreja triunfante. Igreja militante é a igreja presente hoje, nesse tempo, nessa geração. A igreja triunfante são todos aqueles que foram transformados por Cristo em toda a eternidade, que é a igreja que vai reinar com Cristo e ser participante desse novo céus e nova terra, a igreja triunfante. E aí ele faz a pergunta, triunfante de quê? Triunfante de quê? Triunfar sobre o quê? E aí, mais uma vez, a nossa ideia, e aqui o Rafael falou isso de forma muito bem clara, a gente está muito preocupado, de fato, só com essas questões pequenas, menores. Né? É o problema que a gente vai vencer, as nossas dificuldades individual. Mas a igreja triunfante é muito mais que isso. A gente fala assim de triunfarei, ou a gente canta alguns cantos desses de triunfo que tem por aí, mas está pensando nos problemas pessoais. Na verdade, não é essa a realidade. A igreja triunfante é essa que vai vencer todo o mal. E aí eu quero mais uma vez destacar o que o autor ele fala aqui. Né? Deixa eu achar só o ponto aqui que ele vai falar. Ele fala assim, não a igreja será triunfante sobre o poder do mal e o caos do mundo por fim. A igreja será vencedora sobre todo o poder maligno. Sua vitória será global. Então não vai ser uma vitória pontual, mas a vitória será global e não apenas nos problemas que a gente vê. Então é importante a gente pensar sobre isso e essa esperança que nós temos, é o que nos encoraja. A gente saber que a igreja ela é triunfante. O próprio Paulo vai falar sobre isso. Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então a igreja ela é uma igreja que vai ser triunfante, que isso é aponta para o futuro, mas é a esperança de fato que nós temos em Cristo Jesus. Enquanto eu lia a lição, né, e também o texto lá de Efésios, do 1 ao 3,
eu pensava muito nessa palavra também, sobre a esperança. Na verdade, pensei em duas palavras assim, que ficaram falando muito sobre o que estava aqui. Graça e esperança. E acho que, respondendo a pergunta, né, que ele faz aqui no final, de qual o nosso lugar neste novo mundo de Deus. Eu acho também que, é claro, além de mostrar a diferença e fazer a diferença nesse mundo, mostrar também a esperança que é Jesus e toda a promessa que ele tem, o mistério. E tudo que acontece sempre vai ser para a glória de Deus, e até permitir que a gente participe desse novo mundo também é para a glória da graça dele. Tanto que no início de Efésios ele fala disso, quando ele nos escolhe para ser filhos dele, quando a gente reconhece, né, o evangelho, a verdade, é tudo para a glória da graça dele. E é isso que tem que mover a gente nesse período, e também entendendo que ele está no controle de todas as coisas, é mesmo a esperança de que no fim tudo dará certo mesmo. Isso aí. No fim tudo vai dar certo. E sobre a questão do triunfar, né, em Lucas capítulo 10, versículo 19, fala: escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Falando também sobre o triunfo, né, sobre o inimigo, porque aqui no versículo 17 fala que até os demônios obedecem quando, pelo poder do nome do Senhor, as pessoas mandavam que ele saísse. E finalizando, né, com a questão do triunfo de nosso nome também tá escrito, né, no céu. E até como você tinha comentado, né, em relação ao evangelho, a gente pensar não em algo individual, mas em algo conjunto, algo global, né? Como a revista fala, né, que a nossa vitória vai ser a vitória global. Então a gente pensa, tipo assim, em que eu serei salvo, você será salvo, nós todos seremos salvos. Isso que é uma vitória global, né? No sentido de a gente evangelizar e evangelizar o próximo, e o próximo evangelizar o próximo, e assim vai por diante. Exatamente, aí é assim que a gente vai alcançar a mente a Deus. Bom, a gente vai caminhar aqui para o final, para a gente poder encerrar, mas antes da gente ler esses tópicos aqui, da gente pensar e refletir, eu queria que o Rodolfo lesse ali o finalzinho do capítulo 3, se eu não me engano, a partir do versículo 22, que é um texto muito importante, que eu creio que fecha muito bem aquilo que a gente tem pensado aqui sobre esse texto. Da revista? Não, o texto do Efésios 3. Eu acho que começa em 17. 17. Vem cá, que eu vi. Deixa eu acompanhar também. Pode ir? Isso. Efésios 3, capítulo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arregados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe e que essa obra de Cristo, esse Cristo cósmico, que não realizou apenas uma obra para salvar cada pessoa individualmente, mas para restaurar todo o universo, toda a obra criada por Deus e colocar na sua mais perfeita ordem, que esse Cristo esteja cada vez mais em nosso coração, estejamos alicerçados nele e que possamos crescer nele cada vez mais, para que em tudo possamos glorificá-lo, realizando o propósito dele nesse tempo e aguardando a promessa dele que um dia há de se cumprir. Não sabemos quando, mas cremos que um dia tudo há de se cumprir, como a palavra de Deus mesmo nos diz, e tudo ficará bem. Ainda que hoje passamos por vários problemas, lutas, enfrentamos dificuldades, passamos por crises como hoje estamos vivendo, mas nós cremos pela fé que Cristo Jesus
Um dia Ele levará tudo ao seu propósito e nos dará novos céus e novas terras, onde habita a justiça, onde não há mais o pecado, onde todas as coisas serão restauradas. Que sejamos firmes nessa esperança. Não sei como você está nesse tempo, vivendo aí essa pandemia, não sei os seus medos, os seus temores, as suas preocupações quanto ao futuro, mas saiba que Cristo governa todas as coisas, Ele é soberano. Ele não só governa, mas Ele conduz a história para o propósito que Ele mesmo quer. E que possamos descansar realmente nele, mas saber que nós, enquanto vivemos aqui, enquanto igreja, temos uma missão, somos uma igreja militante, a serviço do Cristo, do Reino de Deus, para que todas as pessoas também possam conhecer um pouco desse amor e assim habitar em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos ler as considerações aqui finais e depois a gente vai encerrar. Então, eu vou pedir que cada um leia um ponto aqui desse pensar e refletir. O pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. Cada crente deveria fugir do pecado, pois ele traz a perturbação da ordem, que já é frágil. A obra de Cristo é destruir o poder do pecado e de seu autor, como está escrito lá em 1 João 3, versículo 8. E ele construirá um novo mundo. A igreja é a ponta de lança desse projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. Esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas cósmica, com estes elementos se desfazendo e um novo mundo chegando. Sim, nós esperamos não apenas um céu, mas um novo universo, um novo mundo em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não mais existirá. Cristo foi preparar-nos um lugar. Não é um quartinho, mas um mundo novo. Que promessa! Não um quartinho, mas um novo mundo que Deus foi preparado para nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por esse estudo, pela Tua palavra, que nos instrui, nos encoraja, nos traz esperança. Ó Deus, mesmo em meio a tantas lutas, a Tua palavra é viva e eficaz e nos leva, ó Deus, a confiarmos no Senhor e aguardarmos tudo aquilo que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. Nos abençoe, nos ajude a crescer cada vez mais, até que todos nós cheguemos à estatura de Cristo Jesus. Guarda-nos, ó Deus, nesse dia, nos abençoe em tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida e também daqui a pouco teremos nosso culto, que você possa participar junto com a sua família, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que Deus abençoe.